Abra a tua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, no capítulo 11. Vamos dar sequência à série de ministrações que começamos na semana passada, o Agir Invisível de Deus, baseado em o livro do pastor Luciano Subirá. E eu realmente indico que você leia esse livro. É uma literatura muito boa, com bastante base bíblica, bem fundamentada. Enfim, eu indico que você gaste aí alguns momentos da sua vida para ler. Eu, como leio muito rápido, não tenho leitura dinâmica não, mas eu consegui ler o livro em 2 horas, são 186 páginas. Então se você quiser, em vez de assistir um filme que às vezes você vai no final e fala, meu Deus, joguei 2 horas da minha vida fora, gaste lendo essa literatura que ela é muito boa. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, todos abriram? Esse texto ele vai basear essa nossa série, vai nos dar norte aí durante todos esses próximos dias. Eu a princípio havia me programado para fazer em 5 episódios, mas estou achando bem pouco provável, ou seja, provavelmente vamos adiar um pouquinho, mas também não temos pressa, né, irmãos? Até Jesus voltar, nós estaremos aí na presença, aguardando para cear as bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Teve alguém que me perguntou assim, pastor, como o senhor conheceu o Kenderson? Eu falei, irmão, não sei, são conexões divinas. De repente ele traz alguém de lá, encosta aqui. Ele compartilhou com a gente que ele tinha, eu não gosto de usar esse termo propostas, mas ele tinha convites de várias igrejas. E ele sentiu no espírito dele de estar com a gente, de fazer parte com a gente, que a nave fizesse parte desse projeto dele lá em Natal. E eu estou muito feliz. E a gente vai trabalhar para que esse projeto com ele, com a Keren em janeiro, Índia, Waze. Keren, irmãos, ela precisa de... Quanto que é a passagem para a Índia? 5 mil. Quanto você tem hoje? Pode falar, sério. 0. Nada? Que isso? Então ela precisa de 5 mil para ir para a Índia, irmão. Ela não vai fazer turismo lá não, tá? Ela vai lá pregar. Pode ser passagem só de ida, ela nunca mais quer voltar. Não, nós vamos trazer ela para ela poder pregar para nós aqui, tá doido? De jeito nenhum. Vamos deixar ela aí e depois nós voltamos. Mas enfim, ela vai começar alguns projetos de arrecadação de fundos, mas de repente você é meio doido assim, tem 5 mil na conta e quer emprestar para ela, que ela não quer dar. Se você quiser dar, melhor ainda, né? Mas é porque ela precisa comprar rápido, porque quanto vai chegando o prazo, vai ficando mais caro. Então se ela conseguisse comprar hoje, era 5 mil. Semana que vem a gente não sabe mais quanto vai ser. E ela vai para um lugar, como é que chama a cidade? Deradum. É perto, irmãos, é um pontinho do fim do mundo. De lá depois o próximo passo é o fim do mundo. Não tem nem avião para lá. Ela vai ter que descer em Nova Delhi, de Nova Delhi pegar o trem lá, que é aquele, como é que chama, pau de arara, né? Que a turma vai todo mundo em cima e vai para Deradum. E ela vai lá, assim, realmente sem saber se volta, porque existe uma perseguição muito forte na Índia, principalmente para onde ela vai, que é o norte da Índia. E eu era um imbecil de missões, irmãos. Agora eu estou começando a ficar bom, viu? Estou começando a aprender algumas coisas e tal. Enfim, depois ela vai para a Islândia comigo. Nós vamos pregar na Islândia, que eu tenho chamado para a Islândia. Não sei o que eu vou fazer não, mas que eu tenho. Lá tem 2% de cristãos, irmãos. 2%. Num país de 300 mil habitantes, nós somos lá hoje 6 mil cristãos, incluindo católicos. 6 mil cristãos no país. Na Índia é esse número também, né? 2% de indiano é gente pra boné, filho. É quase o Brasil. Mas é porque lá são quantos milhões de habitantes? Ainda? São quase 2 bilhões. 2 bilhões, né? Enfim. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Todos abriram? Amém. Amém ou não? Amém. Vocês estão aí? Tá. Todo mundo tenso hoje, né? Falei que hoje eu estou falando, irmãos. Prepara, vamos lá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Esse texto ele é particularmente interessante e impressionante, porque ele fala de dois aspectos.
ele fala do vento e ele fala dos ossos da criança no ventre da mãe. Ele fala de duas coisas que você percebe, mas que você não vê. É fácil você perceber o vento. Amém ou não? Sim. Quem solta papagaio sabe muito bem, né? Aquele dedinho assim, né? E vê para onde tá indo o vento, para lá. Daí a pouquinho o vento vira para o outro lado, você tem que aplumar o papagaio em outro canto. Ó, lembrando das minhas infâncias. Enfim, você consegue perceber o vento, mas você não consegue vê-lo. Você consegue perceber que um bebê está nascendo. Você consegue hoje, até com os exames modernos, você consegue até mesmo ver bem formadinho os ossos da criança. Por exemplo, o Léo estava me mostrando a foto da bebê. E eu falei, amigo, você não precisa nem falar, porque a bochecha é igualzinha, né? Dá pra ver que é a cara do Léo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Que você sabe que o bebê está ali. Você percebe, olhando para Ana, você percebe que o bebê está crescendo. Né? Mas você não consegue ver. O escritor de Eclesiastes, ele usa esses dois textos, esses dois exemplos, para dizer o seguinte: assim como você não consegue ver isso, você também não consegue ver Deus agindo. Então a nossa dificuldade como ser humano é exatamente perceber que Deus está agindo, mas não ver. E eu vou só fazer um resumo rápido do que falamos a semana passada, para poder te situar, né? Mas eu realmente te incentivo a não perder nenhum dia dessa série, mesmo que talvez você não leia o livro, mesmo que você leia. Eu vou fazer um resumo dizendo o seguinte: o grande problema que nós enfrentamos hoje com as pessoas da igreja são as perguntas. Porque muitas vezes, no afã de encontrar respostas para explicações que não têm explicações, nós acabamos com respostas simplistas. É fato que o evangelho é simples. Amém ou não, pessoal? Amém. O evangelho é simples, mas não é simplista. Qual é a diferença? A diferença é dizer para a pessoa: se você não foi curada, é porque você não teve fé. Isso é ser simplista. Pastor, então qual é a resposta que eu dou para uma pessoa que ela é cristã, que ela crê em Deus e que está com uma enfermidade? Não sei. Assim como eu não consigo ver o vento, eu não sei o que está acontecendo. Eu percebo que Deus está fazendo alguma coisa. Amém. Mas a gente, às vezes, irmãos, no afã de dar essas respostas, nós acabamos, sem respeitar os sentimentos das pessoas, acabamos até magoando as pessoas. Então você precisa tomar muito cuidado com você mesmo. É o que eu falei agora há pouco. O problema do milagre não é quando ele acontece, porque quando ele acontece vira testemunho. Mas e quando ele não acontece? Será que a sua capacidade de lidar, muitas vezes, com a não ação de Deus, qual que é? Qual que é a sua capacidade de lidar com isso? Nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes as coisas ruins que acontecem com a gente são consequências dos nossos próprios erros. Por exemplo, é muito comum pessoas me pedirem para orar pela vida financeira. E aí eu faço uma pergunta que a pessoa ela até entende de forma errada. Eu falo assim: olha, você entrega o seu dízimo? Pastor, me ajuda aí, eu estou falando com o senhor que eu estou com um problema financeiro e o senhor está me falando de dízimo? Vou contar um testemunho para vocês rápido. Eu era recém-convertido e eu ainda não tinha muito entendimento das coisas espirituais. E eu tinha um pastor que eu amo muito, que inclusive se um dia ele ouvir ver esse vídeo, né, aproveitar que está gravando, eu queria poder falar isso pessoalmente para ele, mas não posso. Enfim, não posso porque ele se reclusou e está extremamente deprimido. E eu espero que um dia ele veja esse vídeo e saiba que eu amo muito e que eu respeito demais. Esse pastor, ele muitas vezes, ele falou até em me bater. Pastor, o que é isso? Que escândalo. Irmão, eu sinto tanta falta disso. Porque
ele me protegia. E ele falava mesmo, uma vez que eu falei que eu não ia num lugar, ele falou assim, vai nem que eu tenha que te pegar na palmada, igual seu pai. E foi uma grande bênção para mim. Calma, não vou fazer isso com você não, irmão, pode ficar tranquilo, viu? Todo mundo ficou me olhando assim com o olho regalado. Mas o que eu estou querendo dizer, o testemunho que eu vou contar é que uma vez eu cheguei na igreja e eu falei com ele assim, pastor, eu estou sem dinheiro até para pagar passagem. Estou sem dinheiro até para pagar passagem. Ele falou assim, eu vou te dar um negócio agora que vai resolver o seu problema financeiro. E eu naquela ânsia, achando que ele ia sacar logo uma notona de 100 conto, ia resolver o meu problema, já comecei a fazer conta, falei, não, vou fazer uma compra lá em casa, e etc, etc. Ele pega a Bíblia dele, abre, saca um envelope de dízimo e me dá. O seu problema financeiro vai ser resolvido aqui. Pastor, isso é uma resposta simplista. Não, irmãos, é que você não entendeu. Por que que Deus determina que a gente entregue 10%? Será que é porque Deus precisa do seu dinheiro, ele faz conta, ó, a Meirinha ganhou, Meirinha está ganhando uns 20 mil por mês atualmente, então a Meirinha ganhou 20 mil, então ela tem que me dar 2 mil, eu vou cobrar ela. Não, irmão, sabe por que que a gente tem que dar a 10ª parte? Que para você entregar a 10ª parte, você tem que saber exatamente quanto você ganha. E quando você sabe exatamente quanto você ganha, você sabe exatamente quanto você pode gastar. Eita. E aí você não gasta mais do que você ganha, automaticamente resolve o seu problema. Porque qual é o problema financeiro das pessoas? Não é o dízimo em si não vai resolver. O problema é que ela vai falar, bom, eu vou entregar o dízimo de 1.000, então eu ganho 1.000. Então eu vou entregar 100, sobrou 900. Ixi, não dá para mim viver. Não dá, então você vai ter que ganhar mais. Tem que tomar cuidado com as respostas. Por quê? Porque senão nós vamos dar respostas simplistas. E o que Deus quer, na verdade, irmãos, é uma transformação em mim e em você. Por exemplo, quando as pessoas falam sobre casamento. Pastor, meu marido, a minha mulher, não sei o que. Irmãos, o problema do casamento são os dois. Se eles não conseguirem se ajustar, o casamento não anda. Então, no afã de muitas vezes a gente responder essas perguntas, por que isso está acontecendo, nós temos duas respostas. Primeiro, o que está acontecendo na sua vida, irmãos, pode ser uma resposta a erros que você mesmo cometeu. O que está acontecendo na sua vida pode ser o resultado de algo que você fez de errado. E essa é uma primeira resposta. Então eu tenho que corrigir o meu erro para continuar caminhando. Ou, em segunda resposta, pode ser algo que Deus está fazendo e que você não está enxergando. E aí, irmãos, nós precisamos entender que nós não teremos todas as respostas. O objetivo dessa série de ministrações é exatamente estudar o agir invisível de Deus. Essa ação de Deus, quando tudo parece que está dando errado, mas que no final acaba dando certo. Essa ação de Deus que muitas vezes nós não conseguimos ver, nós percebemos como percebemos o vento, mas não conseguimos ver. Então, irmãos, o objetivo dessa série de ministrações é nos sacudir e nos arrancar da nossa prepotência de achar que podemos entender Deus. Algo precisa nos tirar desse lugar de achar que nós já entendemos tudo sobre Deus, inclusive da sua forma de agir. Irmãos, Deus tem uma forma particular de agir sempre. E nós não vamos ditar como isso vai acontecer. Nós vamos apenas interagir com essa forma. Nós vamos apenas interagir com o que Deus está fazendo. Porque, irmãos, se você já sabe como Deus vai agir, ele não pode ser imprevisível. Amém ou não? Amém. Se você já sabe como Deus vai agir, ele não pode ser imprevisível. E a imprevisibilidade de Deus é algo tão bíblico quanto a salvação. Amém. Amém. O agir invisível de Deus, ele tem alguns princípios. E o primeiro, nós falamos semana passada. Para vivermos no agir invisível de Deus, nós temos que confiar mesmo sem ver. Então esse foi o tema da semana passada. Se você quiser, já inclusive está lá no nosso canal no YouTube, na sua igreja. Então você pode depois entrar e ver, enfim. E aí você entra na ministração de hoje. Capítulo 2, que é o capítulo de hoje, na semana passada,
nós demos o título da ministração, Buraco da Fechadura. E aí nós temos o seguinte, muitas vezes nós estamos olhando o buraquinho da fechadura, mas Deus está vendo um todo. E aí a gente tem que confiar que o que eu estou vendo no buraquinho da fechadura não representa toda a verdade. Hoje eu quero falar, o tema dessa segunda ministração é a corrente do cachorro. Pastor, que tema doido é esse, a corrente do cachorro? Porque lendo os textos eu me lembrei de algo. Havia um vizinho nosso que ele tinha um cachorro muito bravo. Muito bravo. Só que aquele cachorro, nós tínhamos o espectro de ação dele. Porque ele ficava preso numa corrente. Então a gente sabia que a gente podia chegar até certo ponto. Se nós passássemos daquele ponto, estaríamos correndo risco. Mas nós sabíamos o quê? Apesar daquele cachorro ser muito bravo e muito perigoso, ele não podia nos pegar. Por quê? Porque a corrente limitava a ação dele. Então eu quero dizer para você o seguinte, você tem um grande inimigo. Nós temos um grande inimigo. Um inimigo, irmãos, que se ele tiver a oportunidade de botar as garras dele em nós, ele não vai ter limites para nos destruir. Ele quer nos destruir completamente. Só que, irmãos, tem um Deus que colocou esse inimigo na corrente. E ele tem um espectro de ação que se você não entrar no raio de atuação dele, ele não pode te tocar. E muitas vezes, o próprio Deus vai usar esse inimigo para te ajudar. Deus vai usar esse inimigo para trabalhar em seu favor. Amém ou não? Amém. Pastor, não quero o diabo trabalhando no meu favor, não, irmão. Não é opção. Ele, no afã de te destruir, na ânsia de te destruir, ele acaba te ajudando. Isso acontece algumas vezes. Então, o segundo princípio, o primeiro é confiando mesmo sem ver. O segundo princípio é Satanás a serviço de Deus. Lutero, ele falou uma coisa uma vez, deixa o meu amigo aí, você está incomodando com ele, deixa o cara andar, o cara está em paz na igreja. Eu gosto de criança quando ela se sente à vontade na igreja, porque, né, irmãos, que bom, né? Pior se ele ficasse todo reprimido, né? Vem cá, amigo, vamos pregar aqui, vem cá. O que eu estava falando? Satanás trabalhando. Satanás trabalhando. Satanás trabalhando Deus. Martinho Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. Ele falava isso. Por quê? Porque o diabo, muitas vezes, irmãos, no afã de nos destruir, acaba nos ajudando. Vamos ver isso aí? Vamos estabelecer bem esse princípio? Porque, né? A gente às vezes fica assim, nossa, o que é isso? Satanás trabalhando a meu favor? Eu vou te explicar. Irmãos, no momento em que nós enfrentamos uma luta ou uma adversidade, e eu sei que todos nós que estamos aqui, em algum momento passamos por uma luta. Seja uma luta financeira, seja uma luta emocional. Na semana passada estávamos orando aqui por isso, e temos orado por isso, pela saúde emocional das pessoas. Ou seja, nós, durante a nossa caminhada nessa terra, nós vamos enfrentar lutas. Nós vamos enfrentar momentos em que a gente vai achar que está tudo dando errado. E às vezes está mesmo. Só que nesses momentos começam a surgir questionamentos do tipo, se eu dei a minha vida ao ministério, se eu dei a minha vida ao Senhor e a obra dele, cuidando das coisas dele, por que ele não cuidou de mim, das minhas coisas? A gente faz questionamentos do tipo, eu me sinto abandonado. E a gente muitas vezes até mesmo alia o fato da nossa família nos abandonar por algum motivo com o fato de Deus nos abandonar. Irmãos, eu tenho falado muito isso. É um parêntese aqui. Não espere sentir Deus. Pastor, eu tenho que sentir Deus. Não, irmão. Se você esperar sentir Deus, o dia que você não sentir, você acha que Ele não está lá. Irmãos, eu sei que Deus está aqui, Ele mora dentro de mim e Ele está fazendo uma obra. Pastor, você sente isso 24 horas por dia? Não. Então como você sabe? Eu sei porque sei, porque sei. Porque sei, não sei. Só sei que sei. Isso é fé, irmãos. Então você precisa se relacionar com Deus nesse nível de fé. Porque o dia que você não sentir, você vai se sentir abandonado. E Deus jamais te abandonará. O dia que você nasce de novo, Ele vem morar dentro de você, e isso é definitivo. Amém. Pastor, mas e se eu me desviar? Se você se desviar, se você for para o mundo, Ele continua morando dentro de você. Você não nasce de novo.
Então o que acontece comigo se eu me desviar, pastor? Bom, se você se desviar pode acontecer muitas coisas. Menos ele sai de dentro de você. Por isso que o garoto que a Rei estava falando, ele já tem uma experiência de novo nascimento, provavelmente. Tanto é que quando ele começa a falar, o Espírito começa a remexer dentro dele. Eu conto um testemunho que é muito legal. Eu estava desviado do Evangelho e jogando pife valendo R$1. Isso é o fim do mundo, irmãos. Se o cara está jogando pife valendo R$1, ele pode fechar as contas e ir embora. Eu estava nessa situação. E para piorar, irmãos, com as cartas na mão, de frente com um amigo meu, a gente jogando, ele para do nada e fala assim: nós estamos precisando voltar para Jesus. Eu falei: você tá de brincadeira, né, amigo? Pô, a gente jogando aqui, pife valendo R$1, você ia falar de Jesus agora? Não, cara, nós estamos desviados demais, pelo amor de Deus. Eu falei: não, você não vai pregar para mim. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que até quando você está mal, alguém prega para você. Enfim, nesses momentos surgem os questionamentos. Nesses momentos, a gente até mesmo, de forma inconsciente, a razão, e pelo fato de nós conhecermos a palavra de Deus, o que a gente fala? Não, Deus é fiel, Deus é justo. Mas lá no fundo do seu sentimento, mesmo de forma incontrolável, o que você fala? Puxa vida, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não me ama? Será que Deus não está dentro de mim? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Irmãos, sabe por que isso acontece? Porque nós temos a mentalidade errada de princípios corretos. A mentalidade errada de princípios corretos. Como que é isso, pastor? Eu vou te explicar. Ponte é para o quê? Ligar dois lugares. E se você se depara com uma ponte, é para você atravessar. Amém ou não? Amém. Isso é o princípio correto. Mas você pode atravessar essa ponte andando, de carro, não é? Pode atravessar com um trem, pode atravessar por cima, por baixo, ou se você for um cara mais aventureiro, pode atravessar a nado, ou de joelhos. O que eu estou querendo dizer? Que mesmo ela existindo para atravessar, e esse é o princípio correto, você pode fazê-lo de forma errada. Então você, com o princípio correto nas suas mãos, com a palavra de Deus em seu favor, você pode agir de forma errada. Então, muitas vezes, irmãos, Deus, ele vai precisar quebrar algumas pontes exatamente para você não atravessar. Então, talvez você está tendo dificuldade de atravessar de um nível para o outro. Você tem dificuldade de levar o seu casamento para um outro nível, a sua vida financeira para um outro nível, o seu ministério para um outro nível, e você está falando: Deus, por que isso está acontecendo? Deus está falando: eu quebrei a ponte, porque não é a hora. Eu quebrei a ponte porque você nem me perguntou se era para atravessar ou não. Você simplesmente atravessou. Um exemplo de quem quase atravessou a ponte é Abraão. Abraão pôs o filho dele lá, e na hora que ele foi, Deus falou: peraí. Não mate. Mas peraí, Deus não tinha mandado matar? Eu não estou com o princípio correto? Deus mandou, eu estou fazendo. Só que Deus falou: calma, não é para você fazer isso agora. Ou seja, o princípio correto com a mente errado. Você está entendendo isso ou não? Amém. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: que você precisa, com os princípios certos, agir de forma certa. Será que Deus quebrou alguma ponte na sua vida? Será que Deus quebrou alguma ponte na sua vida? Ou será que Ele até deixou o diabo quebrar exatamente para que você não atravessasse? E talvez você está aqui nessa manhã se perguntando: pastor, mas não está na Bíblia? Se está na Bíblia, eu não posso viver? Pastor, a Bíblia não diz que certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, pastor, eu não posso ser curado. Então, por que eu não sou curado? Pastor, a Bíblia não diz que Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Pastor, a Bíblia não promete que eu terei prosperidade. Não promete. Algumas pessoas dizem que sim, mas não é verdade. Isso é o quê? O princípio correto com a mentalidade errada. O princípio correto com
com a mentalidade errada. Então, o que nós precisamos fazer nesta manhã? E eu, logicamente, não sou prepotente a ponto de dizer que nós vamos encerrar esse assunto aqui nessa manhã. Quem me dera, se eu pudesse, se eu tivesse condições de usar os princípios certos com a mente certa toda vez. Porque quem olha pra gente, às vezes pregando, fala, não, ele está no auge. Não, irmãos, eu estou em processo como vocês. Até gostaria de estar. Mas não estou. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos juntos entender esse processo de Deus, às vezes, deixar que as pontes sejam quebradas. Para que a gente possa entender os princípios corretos. Para que a gente possa entender que Deus está agindo no invisível. Amém? Amém. A primeira coisa que você precisa saber, então, é que assim como eu não consigo entender o agir invisível de Deus, o diabo também não. Assim como eu não consigo entender o agir invisível de Deus, o diabo também não entende. Quer ver? Abre aí, por favor, a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Capítulo 16, versículo 22. Todos abriram? Amém. Diz assim a palavra: então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Versículo 23. Jesus virou e disse a Pedro, para quem que Jesus disse? Pedro. Agora olha o que Jesus disse para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Ele não estava falando para Pedro? Por que ele se dirigiu a Satanás? A resposta vem esse aqui. O que ele diz? Você como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus, ele estava respondendo diretamente para o diabo, que ele identificou que aquela fala não era de Pedro. Aquela fala era do próprio demônio. E o que ele fala para o diabo é o seguinte: você é uma pedra de tropeço, porque você pensa como homem. Pera aí, mas o diabo não é anjo? Como que o diabo pensa como homem? O que ele estava querendo dizer é o seguinte: você é limitado no seu pensamento. Então você precisa entender que da mesma forma como Deus, da mesma forma como você não consegue entender o que Deus está fazendo e muitas pontes que Deus está derrubando, o diabo também não. Então muitas vezes, querendo te destruir, ele acaba te ajudando. Porque se você atravessa aquela ponte, você poderia ferir um princípio de Deus. E o diabo destrói a ponte falando, poxa, destruir a ponte, ele não pode atravessar, que bom. E Deus falando assim, eu estou agindo. Eu estou fazendo. Então, o que nós precisamos entender, falando sobre o diabo e nós, vou falar um pouquinho sobre ele, hoje não gosto muito de falar, mas vamos falar. É que o diabo, apesar de ser um anjo caído, ele tem a mesma mente que nós. E ele é limitado como nós somos. Ele é um pouco mais astuto. É como dois computadores diferentes, com o mesmo programa, mas com processadores diferentes. Você já pegou um computador, às vezes você fala, nossa, esse computador é bem mais rápido que o meu. Por quê? Porque ele, apesar de ter o mesmo programa que o seu, o processador dele é melhor. Então o diabo, ele consegue processar as informações mais rápido, até pelo nível de conhecimento que ele tem. Tiago fala que ele até crê, e crê até muito mais do que alguns de nós. Então, ou seja, ele consegue processar essas informações mais rápido, mas ele também está limitado ao tempo. Ele não consegue avançar no tempo. E isso acaba fazendo com que ele, no afã de nos destruir, ele acaba trabalhando em nosso favor. Quer ver? Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 3. Vou dar um exemplo de como que o diabo, no afã de nos destruir, ele acaba trabalhando em nosso favor. Efésios capítulo 3. Todos abriram? Versículo 9. Amém? Amém.
assim, e também, Paulo falando, me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Ele está falando de o quê? De um plano secreto, ok? Agora olha a continuação. Que criou tudo e escondeu esse segredo durante os tempos passados. Ou seja, preste atenção, Deus ele tinha um segredo e escondeu esse segredo. Guardou esse segredo. Olha aqui, a continuação. Isso aconteceu a fim de que, ou isso aconteceu para que, agora, por meio de quem? Da igreja. Por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Em uma outra versão fala assim, para que principados, potestades e dominadores conheçam a multiforme sabedoria de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, havia um segredo guardado, que a igreja revelou para os demônios. Existia um segredo guardado de Deus, que a igreja revelou para os demônios. Versículo de número 11. Deus fez isso de acordo com o seu propósito, que ele realizou por meio de Cristo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que o que ele tinha prometido para os profetas, qual que era a palavra de Deus em todos os profetas que você vê, se você for ler. A profecia é, Deus virá estabelecer um reino e um rei. Deus virá estabelecer um reino e um rei. Irmãos, o que é preciso para o estabelecimento de um reino? Duas coisas. O povo e o rei. O que o diabo fez durante toda a história do Antigo Testamento? Sabendo que Deus estabeleceria um reino, ele começou a tentar destruir o povo do reino. Que na cabeça dele era o quê? Quem era o povo na cabeça do diabo? Os israelitas. O povo de Israel. Então, se você for ler a história, parece que há uma ânsia de se matar e destruir Israel. Parece que todas as nações se juntam nessa ânsia. Não, eu preciso destruir Israel, preciso destruir Israel. E o diabo ele trabalhou com afinco, tentando destruir Israel. Para o quê? Para matar o povo do rei e obviamente matar o rei. Porque se não tem o povo do rei, não tem o... Como que o rei vai nascer? Então, irmãos, os registros bíblicos revelam que Satanás ele fez destes elementos o seu alvo. Com qual objetivo? Tentar impedir a manifestação do reino de Deus. Esse era o objetivo dele. Então, quando você vê várias guerras contra Israel, era o diabo tentando parar o plano de Deus. Claro, em alguns momentos o próprio Deus, como juízo, mas esse é um assunto para uma outra palavra. Durante toda a história, irmãos, o alvo do diabo foi quem? Israel. E na tentativa de acabar com o reino, ou pelo menos destruir um dos elementos. Porque, igual eu falei, se ele acaba com o rei, acaba com o reino. Por isso que quando os reis magos chegam em Israel e procuram o rei Herodes e falam assim, o seu rei nasceu, o que ele faz? Manda matar todas as crianças. Porque se eu destruo o rei, não tem reino. E o diabo começou a trabalhar incessantemente para destruir o rei. E obviamente nós sabemos que ele falhou no seu propósito. E até mesmo quando ele achou que estava cumprindo o propósito dele na crucificação, porque na hora que Jesus está crucificado, irmãos, depois você pode ler o Salmo 22, é um salmo profético. Ele está falando exatamente do momento em que Jesus vai ser crucificado. E ele fala que os cães, que os touros, que todos os inimigos se regozijaram. Ou seja, quando Jesus estava sendo crucificado, o diabo estava falando, estou matando o rei. Mas ele não estava matando o rei. O que ele estava fazendo? Ajudando o rei a cumprir o propósito dele. Ou seja, o diabo trabalhando para Deus. Agora, enquanto ele estava tentando destruir Israel, irmãos, Deus estava trabalhando em outro lugar.
de outra forma para estabelecer o reino de Deus. É tão interessante que havia essa expectativa no judeu. Quando é que Deus vai restaurar o reino? Tanto é que mesmo depois de Jesus ficar 40 dias ou 120 dias. Depois que ele ressuscitou, 40 ou 120. 40, né? 120 era o número de pessoas que estavam lá. Depois de ressuscitado, ele ficou 40 dias falando com eles, ministrando, ensinando as coisas do reino. Depois desses 40 dias, ele abriu sessão de perguntas, né? Ele falou, dúvidas, perguntas? Aí alguém levantou a mão e falou assim, mas quando é que restauras o reino de Israel? Ele fala, vocês estão de brincadeira, né? Depois de todo esse tempo, vocês ainda não entenderam. Por quê, irmãos? Porque na cabeça deles, o reino ia acontecer de forma natural. E Israel seria o reino. Aí o texto de Efésios fala, o que ficou escondido de principados e potestades. Um segredo de Deus foi revelado. Qual é o segredo de Deus, irmãos? A igreja seria dos gentios. Resumindo, enquanto o diabo trabalhou para destruir Israel e para destruir o rei, Deus estava usando o que ele estava fazendo para destruir, para estabelecer o reino. No afã de destruir a igreja, ele acabou trabalhando para Deus. Quer ver mais um exemplo dele trabalhando para Deus? Abre aí, por favor, Atos capítulo 8. Coitado do diabo. Coitado não, é bem feio. Sei lá. Enfim. Não sei. Mas enfim. Ele trabalha. Quando ele olha, puxa vida, eu trabalhei para Deus. Abriram? Atos capítulo 8, versículo 1. Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Irmãos, uma perseguição já é algo complicado, não é? Amém ou não? Amém. Falando de missões transculturais, tem os países que são perseguidos. Mas como é que chama o nível quando o país é muito perseguido, Kelly? Como é que chama o nível do país quando ele é muito perseguido? Como é que eles falam? Perseguição... tem um nome, mas eu esqueci. Não, mas não é perseguição. Enfim, irmãos, eu ainda continuo sendo um imbecil mencionado. Mas amém. Não, é porque tem a perseguição, tem países que são perseguidos, mas como ele está acima do perseguido, tem um nome. Enfim, irmãos, uma perseguição já é ruim. Imagina uma grande perseguição. Isso. Foi o que aconteceu. Eu falei tudo isso só para falar da grande perseguição. Até perdi que eu estava aqui. Grande perseguição. E todos os cristãos, menos, foram o quê? Espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa de sua morte. Porém, Saulo, quem? Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ou seja, quando o diabo descobriu, não é Israel, é a igreja, ele virou o canhão dele. Agora eu ataco a igreja. Mas olha que interessante. Saulo, aliás, se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Irmãos, para que você entenda, esse texto é o final de um relato muito impressionante que é o martírio de Estevão. Estevão, por sua fé em Deus, por sua convicção e principalmente por sua pregação, Estevão, ele preparou um sermão durante toda a sua vida para pregar. O dia que ele tem a oportunidade de pregar, irmãos, o prêmio é a morte. Ele pregou uma vez só, depois morreu. Uma vez só, depois morreu. Mas enfim, não é Estevão o ponto da nossa pregação. Paulo, então, Saulo naquela época ainda, ele começa uma grande perseguição contra a igreja. Só que, irmãos, nós, hoje, lendo a palavra de Deus, nós sabemos que havia uma ordem de Deus. Qual era a ordem? Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os ensinamentos que vos tenho dado, etc, etc, etc. E mais, aí, não só uma ordem, mas ok,
Você tem uma ordem, mas agora eu vou te dar alguma coisa a mais para você fazer isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, não só na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ele dá a ordem e dá o poder para fazer. Mas aonde que a igreja estava, irmãos? Bem confortável em Jerusalém. O diabo falou, então agora eu vou destruir a igreja. Por quê? Ele descobriu. Fez uma reunião e falou, gente, nós estávamos atacando Israel e o problema era os gentios, então agora vamos destruir a igreja. E ele fala, vamos perseguir a igreja e matar o maior número possível deles. Só que mais uma vez, no afã de destruir, o que ele estava fazendo? Olha o versículo 4 aí. Esse Atos 8, versículo 4. Quem ficou em Jerusalém? Apenas os apóstolos. Por quê, irmãos? Porque a igreja é o órgão mais democrático e se você quer justiça social, é a igreja. A igreja é o lugar onde todos podem fazer alguma coisa e devem. Não só os líderes. Não só os líderes. Isso é reino de Deus. Olha o versículo 4. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho. Ou seja, o diabo falou, eu vou destruir a igreja. E Deus falou, eu vou pegar o que você vai fazer para destruir e vou voltar contra você. Porque estava tudo concentradinho em Jerusalém. De repente, irmãos, se espalhou para o mundo inteiro. Ou seja, mais uma vez, o diabo, no afã de destruir, acaba ajudando. Então, o que você precisa entender nesta manhã, o que nós precisamos entender, é que mesmo quando o diabo tenta nos destruir, e isso acontece muitas vezes, mesmo quando ele tenta nos destruir, e isso acontece muitas vezes, Deus está agindo do seu jeito, do jeito dele, para nos livrar e mostrar que o diabo até trabalhou para ele. Agora, o segundo ponto que você precisa saber é, que é o seguinte, existem permissões de Deus para ações satânicas. Existem. Deus às vezes, eu falei da corrente do cachorro, às vezes Deus solta um pouquinho a corrente e deixa ele aumentar um pouco o espectro de ação. Quer ver? Abre aí Jó, capítulo 1. Tinha que ter ele, né? Eu lendo o livro, o pastor Luciano Subirá, ele fala assim, que há relatos de que Lutero não gostava muito do livro de Tiago, e em algum momento ele até queria tirar Tiago do câmbio, porque Tiago falava da fé por obras. E ele, né, pastor Luciano Subirá, tinha um livro que ele queria tirar da Bíblia, era Jó. E eu também, durante um tempo, irmãos, eu briguei muito com Jó, por causa de alguns detalhes. Nós vamos ler aqui agora. Todos abriram? Jó capítulo 1, versículo 8. Esse texto, irmãos, começa narrando um episódio que aconteceu no mundo celestial, onde a Bíblia diz que os anjos, os filhos celestiais, inclusive os demônios, se apresentaram diante de Deus. E aí Deus fala com o diabo assim, versículo 8, Jó capítulo 1, versículo 8. Aí o Senhor disse, você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Irmão, já pensou Deus falar isso de você? Não. A pessoa, o diabo chegar, e aí Deus puxa o assunto e fala, viu? Viu lá, meu servo? O diabo, tô de olho nele. Pois é, aquilo é servo temente a Deus, justo, que se desvia do mal. Na verdade, a versão Ara fala, né, íntegro, justo, reto, justo, temente a Deus, que desvia do mal. Já imaginou um relatório desse sobre você, irmãos? Mas olha a continuação do texto. Vamos lá, versículo 9. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Não é porque você dá a ele um monte de coisa? Aí a gente acha que o diabo conseguiu convencer Deus na argumentação, né? A gente olhando assim fala assim, nó, o diabo é bom de argumento, hein? E é mesmo, mas para convencer Deus, ele
vai ter que beber muito leite, não vai chegar lá, enfim. Versículo 10, tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, ou seja, o diabo não podia tocar, irmãos, a corrente estava firme. O diabo falava, eu vou lá, tento morder ele, mas ele está fora do meu espectro de ação, eu não consigo alcançar ele. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Versículo 11, mas, se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Versículo 12. Aí, é nessa hora que a gente esperava o quê? Como Jó era um homem íntegro, correto, que se desvia do mal, o que a gente esperava que Deus falasse assim? E você vai continuar sem encostar nele, e eu vou continuar abençoando ele. Mas olha a resposta de Deus no 12. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que você quiser com tudo que já tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença. O que Deus fez? Soltou um pouquinho a corrente. Falou, pode avançar um pouquinho no seu espectro de ação. Irmãos, ninguém espera isso. Ninguém espera isso. Por quê? Porque nós achamos que o diabo ia acabar com a vida de Jó. E aí o que acontece? Tentamos explicar esse texto com argumentos humanos, do tipo, Jó pecou. Mas, irmãos, o próprio Deus disse que o Jó era íntegro, correto, temente a Deus, e se desviava do mal. Que pecado esse homem tinha? Ele não tinha pecado. Muitas vezes, irmãos, a gente arruma argumentos religiosos desse tipo, dizendo, olha, mas o fato, irmãos, é que esse é um exemplo de uma permissão da ação, uma permissão divina para uma ação satânica. E isso pode acontecer às vezes. Deus pode permitir que o diabo aumente um pouquinho o espectro de ação. Com qual objetivo? Aí que nós vamos chegar lá. Porque quando o diabo, irmãos, viu que Jó estava mais próximo dele, o diabo falou, agora eu destruo. Só que o que Deus estava fazendo era armando uma armadilha para pegar o próprio diabo. Dando corrente para o diabo avançar, mas para o quê? Não para o diabo ficar mais próximo de Jó, mas para o diabo ficar mais próximo de uma armadilha que Deus estava armando para ele. Por quê, irmãos? Porque se você continuar lendo a história de Jó, o livro de Jó todo se resume em praticamente 9 meses, segundo os teólogos. Em 9 meses, o sofrimento dele, a restituição. Mas o período de sofrimento dele durou 9 meses. O período em que ele sofreu durou 9 meses. Mas o que aconteceu? Primeiro, ele foi restituído de tudo que ele perdeu. A palavra diz que ele foi restituído o dobro de tudo que ele perdeu. Mas não foi isso que Deus quis fazer com ele. Quando o diabo aumentou, quando Deus aumenta a corrente do diabo e permite que o diabo atue mais na vida de Jó, Deus não estava querendo destruir Jó, mas Deus estava querendo produzir em Jó algo interior. Porque a declaração de Jó, em Jó 42:5, irmãos, ele deveria ser a nossa frase de Facebook. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Mas espera aí, irmãos, como que ele não via Deus, sendo que ele era próspero e Deus abençoava a vida dele? Só que ele não tinha um relacionamento interior com Deus. O relacionamento dele com Deus era superficial. Então preste atenção. O diabo, no afã de destruir Jó, aproximou Jó mais de Deus. Glória. Jó, em vez de dar um passo em direção ao diabo, deu um passo em direção a Deus. E aí, o tiro saiu pela culatra. E mais uma vez, o diabo, trabalhando para destruir, acabou trabalhando para Deus. Lucas capítulo 22. Estou procurando fundamentar muito, porque o assunto é polêmico. O Luciano Subirá conta que, num outro vídeo que eu vi dele, gosto muito dele, ele me influencia bastante. Ele conta que tinha um irmão da igreja que ele foi envolvido durante muitos anos com magia negra, com o mais alto nível de ocultismo, enfim. Era um homem que fazia trabalhos para matar e etc, etc, etc. E que o ponto de conversão desse homem não foi uma pregação. O ponto de conversão desse homem foi exatamente um dia
em que alguém pagou uma grande quantia de dinheiro para ele matar uma outra pessoa através de magia. E aí, ele precisava de um corpo, ele precisava da parte de um corpo de uma pessoa para poder fazer o trabalho. Que agora eu não me lembro qual que era. E aí ele pagou o coveiro de um cemitério falando, ó, quando enterrarem um defunto novo, você me liga, porque à noite eu vou vir, violo e arranco o que eu preciso e depois enterro, ninguém vai nem saber. Feito isso, o coveiro ligou para ele e falou, ó, morreu alguém hoje, pode vir. Quando à noite ele chega no cemitério para fazer a retirada do órgão, quando ele está caminhando, ele começa a cavar aquilo ali, começa a mexer no caixão. O próprio demônio aparece para ele e fala assim, você não pode mexer nesse corpo. Aí ele fala, você está louco? Como eu não posso mexer? Eu posso mexer no que eu quiser. Sou fulano de tal e etc, etc. O diabo falou, se você mexer nele, eu vou ter que te matar. Mas por que eu não posso mexer nele? Porque quem morreu aqui é filha do Pai. Ou filha de Deus, sei lá o que foi que ele falou. E nela você não pode mexer, nem no corpo morto. E ele falou, bom, então peraí, tem alguém que tem mais poder que você. E aí mesmo sem ninguém pregar para ele, ele foi para a igreja e falou assim, não, tem alguém que tem mais poder que você. Porque se eu não posso mexer nesse corpo, senão você me mata. Então ele se converteu. O que eu quero dizer com isso? Lucas capítulo 22, versículo 31. Todos abriram? Está acelerado, hein? Pedro, ele é foco, né? Mas que Jesus falava assim, eu vou usar esse cara muito como exemplo. Mais uma vez o Pedrão e Jesus. Jesus disse, Simão, Simão, escute bem. Satanás conseguiu licença. Alguém soltou um pouquinho a corrente dele. Satanás conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Irmãos, olha o assunto, o papo. A gente só quer papo bom com Deus, né? Mas o papo ali foi sério. Deus chegou para Pedro e falou, Pedrão, velho, se prepara porque o diabo conseguiu uma permissão para poder peneirar. E o peneirar aqui, irmãos, é um processo, o termo no grego aqui é um processo que chama de apertar mesmo. É espremer para ver o que sobra. E aí qual é a nossa impressão? E Pedrão provavelmente teve a mesma. Ele deve ter falado, pô, Jesus falou comigo que está de boa, que ele vai me livrar, né? Só que a resposta de Jesus é impressionante, irmãos. Olha o que Jesus responde para ele, versículo 32. Mas eu tenho orado por você. Eu não quero que você ore por mim, eu quero que você me livre. Orar por mim? Mas eu tenho orado por você, para que não lhe falte fé. Eu não preciso de fé, eu preciso de livramento. Mas, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Tem uma outra versão que fala, e quando te converteres. Ou seja, irmãos, mais uma vez, Deus estava soltando a corrente do diabo para ele atacar Pedro. E Pedro, irmãos, foi atacado. Amém ou não? Amém. Porque ele negou Cristo 3 vezes e ele passa por um processo de angústia, ansiedade e depressão. Se você ler, ele entrou nesse lugar. A Bíblia diz que ele chorou com a alma amargurada. Ele entrou num lugar de tristeza profunda. E nesse lugar, provavelmente, foi um lugar onde Deus soltou um pouquinho a corrente e deixou o diabo chegar um pouco mais próximo. E aí a gente fala, puxa vida, mas é o Pedro. Só que, irmãos, essa foi mais uma armadilha de Deus contra Satanás. Ele achou que iria destruir Pedro, mas acabou ajudando a construir a fé de Pedro. A ponto de Pedro, no final da sua vida, falar, não me crucifiquem como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. E a história diz que ele foi realmente crucificado dessa forma. Então, irmãos, o diabo acabou trabalhando para Deus. Concluindo, para nós orarmos. Até a última hora, irmãos, até os últimos momentos, Satanás estará sob o controle divino. Apocalipse 22 diz que depois do milênio, que Satanás estará preso, ele será solto. A Bíblia diz que será necessário que ele seja solto. Para o quê? Para peneirar a igreja. Mesmo nós, que fomos arrebatados, ficar no milênio, nós vamos passar ainda por uma última prova, depois do milênio.
Depois de 1000 anos de muita bênção, nós ainda seremos provados. E aí, a Bíblia diz que é necessário que o diabo seja solto. Mas que Deus enviará um anjo. A palavra diz claro, artigo definido, um anjo, com uma corrente na mão, para prendê-lo. Então, irmãos, até a última hora, o diabo estará sob o controle divino, preso pela corrente como um cachorro, tendo o seu espectro de ação controlado por Deus, prestando serviço para Deus. Se você não entrar no espectro de ação dele, ou seja, se você com as suas próprias mãos não der o que nós chamamos evangelicamente de brecha, se você não der o que nós chamamos de brecha, pode acontecer de Deus permitir que o diabo te toque, mas mesmo nesses momentos, Deus está controlando tudo, porque Ele não perde o controle. Amém. Ele não perde o controle. Agora, se você entra no campo de ação dele, ele vai destruir tudo de você. E Deus, mesmo sabendo que ele correria o risco de ver os seus filhos, que ele tanto ama e morreu por eles, sendo destruído pelo diabo, ele estabelece esse princípio exatamente para que nós saibamos que existe um limite para o diabo agir, que é o limite que nós mesmos às vezes damos. Mas, algumas vezes, Deus vai permitir uma ação satânica, com o propósito de nos formar e nos fazer amadurecer. Pastor, como que eu aplico essa palavra? Bom, primeiro, devemos fugir do espectro de ação do diabo. Se você sabe que a corrente dele, Deus está segurando, o anjo está segurando, e ele age até ali, irmãos, não se aventure para cá. Como que eu me aventuro para lá, pastor? Primeiro, pecado. Pecado te faz entrar no espectro de ação do diabo. Irmãos, o diabo é, como eu disse, um ser inteligente. Ele, apesar de não saber o que Deus está agindo, ele é inteligente. Muitas vezes você vai pecar e ele não vai fazer nada. Você vai pecar e não vai fazer nada. Aí você vai se sentir seguro ali naquela região. Apesar de ser o espectro dele, ele não mexe com você. Aí você peca de novo. E você começa a se sentir num lugar confortável. Porque nem sempre ele vai te destruir na primeira vez. E nem sempre ele vai te morder para te matar. Às vezes ele vai só te dar uma mordidinha. Ou ele vai fingir de morto. Ou até vai fingir que é seu amigo. E que não é bem assim, esse negócio de consequência de pecado não existe. Só que, irmãos, quando você menos esperar, o pecado destrói, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Segundo, irmãos, fuja das tentações, porque a tentação é o primeiro passo para o pecado. Então, se tem alguma coisa que te tenta, sai fora. Se você é tentado pelo dinheiro, irmãos, não mexe com dinheiro. Se você é tentado com sexo, foge desse cara, foge dessa mulher. Se o seu problema é pornografia, foge do computador, joga o computador fora. Se o seu problema é rede social, sai da rede social. Para que rede social? Seu objetivo aqui é céu. Pastor, o meu problema, a minha tentação, aquilo que me tira do foco é ouvir algumas coisas. Então não ouça as notícias. Então às vezes você sai daqui da igreja pilhado, pronto para uma semana ótima. Aí antes de sair de dentro da igreja, alguém vem e buzina alguma coisa na sua cabeça. Ou às vezes o próprio diabo. Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu vou falar, eu não poderia falar, mas eu falo. Vou só abrir meu coração rápido. Eu não tenho problema de ser questionado. Não tenho. Hoje uma pessoa de manhã chegou, pastor, eu quero te questionar. Eu falei, por favor, eu acho que isso está errado. Eu falei, ótimo, então a gente faz isso por causa disso, disso, daquilo. Entendi. Eu não tenho problema de ser questionado, eu tenho problema de ser questionado sem eu ouvir. E o seu irmão também é assim. Às vezes você está questionando alguém por causa de notícias que você ouviu. Então, foge do espectro do diabo. Argumentos mentirosos. O diabo, ele produz argumentos mentirosos que fazem com que você entre no espectro de ação dele.
do tipo, você não precisa fazer isso, Deus te ama. Não, irmãos. Princípios são princípios. E eles estão ali para serem seguidos. Amizades. Eu vou dizer algo aqui, não escandalize. Tem amizade até dentro da igreja que é melhor não ter. Porque a gente acha que porque é da igreja, não, irmãos. Tem amizade que é melhor não ter. Se você tem uma amizade que ela só produz em você questionamento, dúvida, rancor, etc, 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 irmão, na boa, um abraço. Você está no espectro de ação do diabo. Então, comece a purificar melhor suas amizades. Todo mundo me olhando com o olhão regalado. Né? Eu vou dizer algo para vocês aqui, sem medo de errar. Às vezes, irmãos, até a nossa própria família faz isso com a gente. Nos afasta de Deus em vez de aproximar. Além de tudo isso que eu falei, falta só mais 2. Sentimentos. Sentimentos, às vezes, te colocam no espectro de ação do diabo. É o que eu falei, a sua razão está dizendo, Deus é justo e fiel. Mas o seu sentimento está dizendo, Deus me abandonou. E por mais que você lute contra o seu sentimento, você não consegue enxergar que Deus está agindo. Olha aqui para mim. Apesar do seu sentimento, Deus está aí dentro de você, Deus está sobre você e Deus está ao redor de você, agindo por você. Deus, glória a Deus! Em nós, sobre nós e por nós. Amém. E o último, aleluia, motivações. O que te motiva? O que te move é o que te para. Muito obrigado. Irmãos, se Deus é o que te move, só Deus pode te parar. Aleluia. Mas se você é movido pelo dinheiro, quando faltar dinheiro, você para. E agora eu vou te escandalizar. Se que te move é o dinheiro, quando você tiver muito, você para também. Porque é Ele que te move. Vou apertar um pouco mais. Se o que te move é o seu casamento, se o casamento estiver ruim, você para. Até divorcia. Porque o que te move não é os princípios de Deus, está amarrado muito bem. Essa é a hora que você pode amarrar o pastor. Amarrar e calar o pastor. Se aquilo que te move, é o que te para, e o casamento é o que te move, quando o casamento estiver ruim, você para. Então, irmãos, preste atenção. Essa é uma manhã de você analisar suas motivações. O que tem te feito se mover? É o que vai provavelmente te parar. Bom, isso aí é quando você entra no espectro de ação do diabo. Pastor, e quando Deus solta um pouquinho a corrente, o que eu devo fazer? Você deve, irmãos, entender que algumas vezes Deus vai permitir que o diabo possa agir em nossas vidas. Mas ele continua no controle e no final vai produzir algo de bom em nós. Pastor, tudo que o senhor falou aí, que é o espectro de ação do diabo, eu estou fora, estou aprovado. Minhas motivações são boas, meus sentimentos, minhas amizades, eu não peco, enfim, peco, mas não vivo no pecado, etc, etc, etc. Ou seja, eu não estou no espectro de ação do diabo. Mas mesmo assim continua dando errado. O que está acontecendo, pastor? É o agir invisível de Deus. E nesse caso, irmãos, o que você vai ter que fazer é ser como Jó. Talvez até sentar, pegar um caco de telha e rapar as feridas. Não tem o que fazer. É crer no agir invisível de Deus. Só que eu quero dizer para você, se Deus estiver agindo, lá no final, você vai estar sempre melhor. Se você entra no aspecto do diabo, de ação dele, ele te destrói. Mas se é Deus agindo, se é Deus soltando um pouquinho a corrente, no final vai produzir algo de bom em você. Amém? Feche seus olhos. Pastor, eu sempre achei que havia uma guerra entre Deus e o diabo. Não, irmãos. Se Deus resolvesse acabar com o diabo agora, apenas um sopro seria suficiente, talvez nem isso. O diabo ele vai trabalhar a favor de Deus para cumprir os planos dele. E isso não significa
que Deus ele aprova o que o diabo faz. Não, ele usa o que o diabo faz em favor dele. Pastor, eu estou no espectro de ação do diabo. Então, queridos, nessa manhã é manhã de você sair desse lugar. É manhã de você, de tudo aquilo que eu falei, você pensar e purificar e falar, meu Deus, será que as motivações estão certas? Como estão os meus sentimentos? Como estão as minhas amizades? Irmãos, nós não podemos, preste atenção no que eu vou dizer, nós não podemos comprometer algo bonito que Deus está fazendo em nós, por causa de palavras e por causa de sentimentos que o diabo coloca no nosso coração. E não se assuste, ele sempre vai fazer isso. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele é tentar produzir algo de ruim dentro de nós. E o trabalho de Deus é produzir algo bom. Então talvez você entrou aqui nessa manhã e o diabo ele produziu algo de ruim durante essa semana em você. Talvez o diabo produziu incredulidade, medo, falta de fé. E você muitas vezes olha para a sua vida. Olha para dentro de você, para o seu ministério, olha para o seu casamento, para a sua vida financeira, você olha para a sua vida espiritual, você olha para dentro de você e você fala, meu Deus, o diabo está agindo aqui. Querido, é tempo de você sair do alcance dele, fugir, porque Deus está segurando a corrente, e enquanto você ficar longe dele, ele não pode te tocar. Então a resposta de Deus para você nesta manhã é, a sua insatisfação, ela tem dois endereços. Talvez você está no aspecto do diabo, você está no lugar onde o diabo pode agir, mas talvez você está no lugar onde Deus está te amadurecendo. Talvez essa ponte que você não consegue atravessar porque o próprio Deus o impediu de fazer isso. E aí você fala, meu Deus, por que isso não deu certo? Por que isso não está andando, meu Deus? Não está andando porque o próprio Deus não quer que ande. Porque Deus ele quer que você entenda as suas motivações. Então, se você quiser agora, ore ao Senhor e fala, meu Deus, eu preciso viver esta palavra. Querido, essa é uma manhã de conserto e o Senhor, ele quer produzir este conserto em nós. Eu queria que você se colocasse de pé agora no seu lugar e nós vamos orar por esta palavra. Não se mova, apenas se coloque de pé. Uma manhã que eu sei que o Senhor preparou. E eu quero, juntamente com os meus irmãos, Senhor Deus, recuar para que eu não fique no espectro de ação de Satanás. Senhor, muitas vezes ele tem feito, muitos de nós nos sentimos confortáveis com o lugar do pecado, mas nessa manhã nós queremos sair deste lugar de aparente conforto. Senhor Deus, antes que venha a perseguição, Senhor Deus, nós não queremos sofrer o dano para que nós possamos entender que o diabo está tendo autoridade de ação na nossa vida. Senhor, que nessa manhã nós possamos abrir os nossos olhos e não permitir que princípios que são corretos, eles sejam interpretados e praticados de forma errada, meu Pai. Mas nós queremos nos alinhar com o Senhor novamente. Nós queremos nos alinhar com o Senhor novamente nesta manhã. Como igreja, Pai, nós queremos fazer isso. Senhor Deus, eu como anjo desta igreja, como aquele que o Senhor colocou para dirigir este povo, Pai, eu quero neste momento, Pai, nos alinhar novamente com a Tua vontade, não permitindo, Senhor Deus, que o diabo tome o nosso coração, mas que nós possamos realmente entender que o Senhor está aqui e que o Senhor está atuando, porque nós somos Tua igreja e nós não queremos perder isso. Não queremos ser uma igreja que alcança as nossas próprias vontades, porque se a igreja alcança as minhas vontades, ela não é para Ti, ela é para mim, e nós não queremos isso. Nós queremos alinhar o nosso casamento, para que, Senhor Deus, o nosso casamento, em dias em que ele tem sido questionado, ele possa se alinhar com a Tua vontade, e nós possamos ser, meu Pai, faróis nesse dia, referência para outras famílias, Pai. A nossa vida financeira, Senhor, nós possamos, às vezes até mesmo, diminuir o padrão de vida, Pai, mas que nós possamos nos alinhar com a Tua vontade e não envergonhar o Teu nome, Pai. E não envergonhar o Teu nome. Se preciso for, nós vamos cortar a própria carne, Pai, mas nós vamos nos alinhar com a Tua vontade, Pai. Senhor Deus,
se em algum momento nós estamos passando lutas, porque o Senhor assim o quer, porque o Senhor deixou com que o diabo chegasse um pouco mais próximo, nós queremos declarar com a nossa boca nessa manhã, Pai, que entendemos a Tua vontade e que mesmo que isso produza sofrimento agora, no futuro vai produzir um caráter amadurecido e um caráter, Senhor Deus, tomado e moldado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, querido, com os olhos fechados ainda. Diga-se comigo, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro nesta manhã que eu faço esforço para sair do espectro de ação de Satanás. Eu não vou correr riscos desnecessários. Não vou deixar que sentimentos, emoções, palavras produzam em mim algo que não vem do Senhor. Mas nesta manhã eu recuo e eu saio do alcance de Satanás. E se existe alguma luta que eu estou passando e que vem do Senhor através de uma permissão, eu declaro, eu quero aprender o mais rápido possível para que eu possa amadurecer, crescer e cumprir os teus propósitos nesta terra, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus.